Olá, saudação de paz para você que me vê e me escuta neste momento. É uma alegria estar com você, você da Bahia, de Sergipe, você de Alagoas, Pernambuco, do Ceará, você da Paraíba, você do Distrito Federal, de São Paulo, Minas Gerais, os irmãos de Minas Gerais, Deus lhes abençoe. Você de Santa Catarina, a paz do Senhor para todos vocês. Eu queria compartilhar com você um texto da Palavra de Deus. Hoje pela manhã eu tive a alegria de estar no culto matutino na nossa igreja, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, em Alagoinhas, Bahia, onde nós congregamos. Também quero saudar os irmãos da Argentina, do Japão, Deus lhes abençoe, da França. Então, o texto que eu quero compartilhar com vocês é o texto que está no livro de Números. É um livro que nós já lemos. Em nossa campanha, nós já estudamos o livro de Gênesis, o livro de Êxodo, de Números, de Levítico e de Números, e agora estamos no livro de Deuteronômio. Então, nós estamos, portanto, terminando o Pentateuco, né? Está uma bênção. Muitos irmãos sendo edificados e participando. Eu estou muito alegre com esta campanha. Então, nós queremos lhes convidar para abrirmos as nossas Bíblias em Números, capítulo de número 11, versículo 18, a seguir. Eu não sei se você está com a sua Bíblia aí, mas eu quero, inclusive, colocar aqui, acho que eu consigo colocar aqui na tela. Ah, sim. Pronto, está aqui. Não sei se dá para você ler aí, mas diz assim: E dirás ao povo: santificai-vos para amanhã e comereis carne, porquanto chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo: quem nos dará carne a comer? Pois bem nos ia no Egito, pelo que o Senhor vos dará carne e comereis. Não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, nem 20 dias, mas um mês inteiro, até vos saciar, até vos sair pelos narizes, até que vos enfastieis dela, porquanto rejeitastes ao Senhor que está no meio de vós, e choraste diante dele, dizendo: por que saímos do Egito? E disse Moisés: 600.000 homens de pé este povo, no meio do qual estou, e tu tens dito: dar-lhe-ei carne e comerão um mês inteiro? Degolar-se-ão para eles ovelhas e vacas que lhe bastem? Ou ajuntar-se-ão para eles todos os peixes do mar que lhes bastem? Porém o Senhor disse a Moisés: seria, pois, encurtada a mão do Senhor? Agora verás se a minha palavra te acontecerá ou não. Quantos ensinamentos nós temos nesse texto? Vários, muitos. Mas eu quero me ater apenas a uns poucos aspectos desse texto. Como vocês sabem, o contexto, né, onde está o livro de Números, e, portanto, esse texto que nós lemos, é um contexto em que o povo de Israel saiu do Egito, né? Eles haviam passado ali como escravos cerca de 440 anos, e agora eles saem do Egito sob o comando de Moisés e Arão, principalmente Moisés, o grande legislador. E eles acampam-se no Monte Sinai. Interessante observarmos que lá nas leituras anteriores, nós vamos ver que assim que eles saem do Egito, que o povo sai do Egito, 45 dias depois o povo começa a reclamar, porque não tinham o que comer. E Deus, ele faz um milagre, ele envia o maná. No início, o milagre de Deus, o maná, era algo preciosíssimo, valiosíssimo para eles. Eles atribuíam tanto valor que eles saíam e pegavam além do que precisavam. E nos diz a Bíblia que aquilo que eles pegavam além do que precisavam apodrecia. Não é? Mas com o passar do tempo, o que acontece? Aquilo que era uma novidade, aquilo que era visto por eles como um milagre, passa a ser algo comum. E na percepção deles, se torna algo que não é milagre.
Será que isso é muito diferente de hoje, do que acontece comigo hoje, o que acontece com a gente hoje? Esse é o primeiro aprendizado que nós temos aqui. Vocês já observaram que a tendência daquilo que é a bênção de Deus na nossa vida, mas que é contínua, por ela ser contínua, constante, nós deixamos de ver como uma bênção? Você quer ver um exemplo simples? Levantar-se pela manhã, pegar uma mangueira e molhar, pegar uma mangueira de água e molhar uma planta, ou fazer uma caminhada, ou pegar uma bicicleta e sair passeando, fazendo um Cooper pela manhã, levantando-se para cuidar das atividades do dia a dia. Tudo isso são bênçãos de Deus, é Deus operando, mas que por se tornar algo tão rotineiro na nossa vida, a gente termina não agradecendo a Deus, não vendo como milagre. Assim estava o povo do Egito. Então eu sempre digo o seguinte, que não é muito diferente do que acontece hoje. Conosco. Com eles aconteceram no passado. Conosco. Acontece hoje. E esse povo, portanto, sai do Egito e se dirige à região do Monte Sinai, e ali eles acampam. Monte Sinai. Vou colocar aí na tela para você ver o Monte Sinai. É uma cadeia de montes, né? E tem um monte principal, né? Que foi onde Deus falou com Moisés, etc. Vocês conhecem essa história. Muito bem. Esse povo estava acampado aqui nessa região. Muita gente. E esse povo passou ali aproximadamente 2 anos, como nos diz a Bíblia Sagrada. E este povo começou novamente a murmurar. Atrás de quê? De comida. Queriam comida diferente. Queriam comida diferente. Se você for ler o capítulo 11 todo aqui desse livro de Números, você vai verificar que este era o principal objetivo. Então, Moisés sente o peso sobre si e se dirige a Deus para que Deus entre com uma solução. Deus precisa resolver essa questão. E aqui nesse texto que nós lemos, nós temos um diálogo entre Deus e Moisés. Deus diz: E dirás ao povo, santificai-vos para amanhã e comereis carne, porquanto chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo: Quem nos dará carne a comer? Pois bem nos ia no Egito. Pelo que o Senhor vos dará carne, comereis, não comereis 1 dia, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, nem 20 dias, mas 1 mês inteiro, até vos saciar, até vos sair pelos narizes, até que vos enfastieis dela, porquanto rejeitastes ao Senhor, que está no meio de vós, e choraste diante dele, dizendo: Por que saímos do Egito? E aí agora entra Moisés. Olha só, quantas experiências Moisés já tinha tido com Deus. Deus abre o mar vermelho para o povo passar em pés enxutos, sob o comando de Moisés. Fora as pragas todas no Egito, os livramentos todos, tudo que Deus havia feito. Deus transforma a água amarga em água potável. Deus faz sair água da rocha para saciar a sede do povo. Deus dá vitória na guerra. E Moisés tinha experiência muita com Deus. O canal de comunicação entre Moisés e Deus era um canal livre. Moisés se dirigia a Deus e Deus diz: Eu falo com Moisés boca a boca. Mas nesse momento aqui, Moisés questiona. Moisés olha para os recursos humanos, para aquilo que ele sabia que tinha. Veja o que nos diz um autor falando sobre esse versículo aqui, de número 21, um comentarista da Bíblia, Chaplin. Ele diz assim, versículo 22, ele diz assim: Moisés considerou os suprimentos disponíveis. Este versículo parece tão humano. Embora Moisés já tivesse visto tão grandes prodígios da parte de Deus, acabou olvidando o fato de que Yahvé tinha o poder de efetuar outro milagre a fim de fornecer um imenso suprimento de carne,
capaz de satisfazer tão grande multidão de pessoas pelo espaço de um mês. Então, ao invés de Moisés olhar para a possibilidade do milagre, Moisés olha para os recursos que estavam na mão dele, que ele estava administrando. E aí Moisés diz: 600 mil homens de pé é este povo no meio do qual estou, e tu tens dito: dar-lhe-ei carne e comerão um mês inteiro. Degolar-se-ão para eles ovelhas e vacas que lhe bastem? Será suficiente estes parcos recursos que nós dispomos para alimentar esse povo durante um mês de carne? Quantas vezes nós duvidamos, não é? Isso é humano, isso é uma coisa do ser humano. Quantas vezes nós estamos diante de determinadas situações que nós não confiamos o suficiente para entregar o nosso caminho ao Senhor e descansar nele. Muitas vezes. Isto é do homem, isto é do ser humano. Do ser humano. Assim como é do ser humano murmurar, assim como é do ser humano reclamar, assim como é do ser humano não enxergar além da cortina, no máximo, se vê apenas aquilo que é aparente, aquilo que está diante dele, diante da pessoa, na visão, na perspectiva da visão humana dele. Ele não consegue ultrapassar a cortina, não consegue olhar além do muro, não consegue olhar além da parede, não consegue olhar além do imediato, além do ordinário. Ele não consegue olhar além do ordinário. Não consegue ver o extraordinário. E Deus é um Deus de extraordinário. Ele não consegue enxergar o extraordinário de Deus. Nós somos assim, né? Mas o interessante é nós observarmos como Deus dialoga com Moisés e como Moisés dialoga com Deus. Moisés questiona Deus. Como é que vai acontecer isto? Não tem vaca suficiente para esse povo todo, só de homens que estão em pé, ou seja, segundo alguns estudiosos, de homens prontos para a guerra, são 600 mil. Então não há alimento suficiente. Versículo 22, ou ajuntar-se-ão para eles todos os peixes do mar que eles bastem. Então, nós temos sempre a tendência de olhar para os nossos recursos, para aquilo que está em nossa mão. E repito, como temos a tendência também de murmurar, como temos também a tendência de transformar o milagre de Deus em algo comum, mas tão comum que deixa de ser milagre. Não obstante, permanece milagre, permanece bênção, mas na nossa percepção deixa de ser bênção. Parece-me que tem aquele autor, aquele psiquiatra que escreve muitos livros aí, esqueci o nome dele aqui agora, né? Cury, né? Cury, que ele diz o seguinte, que ele levanta a tese da psicoadaptação. Nós nos adaptamos, assim como nós nos adaptamos às coisas ruins, à violência, por exemplo, e aos nossos olhos aquela violência, por ela ser contínua, ela não causa efeito, não causa impacto na gente. Da mesma forma, nós nos acostumamos à coisa boa, à bênção de Deus. Nós nos acostumamos ao milagre de Deus, aquele milagre contínuo. Era o que estava acontecendo, por exemplo, com o maná. Aliás, que estava acontecendo e continua acontecendo, né? Deus nunca tirou o maná deles. Deus só tira o maná deles do povo quando eles entram na terra prometida, plantam e colhem. Quando eles colhem, aí o maná cessa. Está escrito na Bíblia Sagrada. Então, diante de tudo isso,
Moisés questiona Deus como se dissesse: Senhor, isso é impossível. Isso é impossível. Não tem como fazer isso. Não tem como. E Deus responde para ele. Porém, versículo 23, o Senhor disse a Moisés: seria, pois, encurtada a mão do Senhor? A mão do Senhor encurtou? O Senhor deixou de ter poder, Moisés? É como se Deus dissesse: Moisés, se lembre que eu sou aquele mesmo que em uma noite abriu o mar vermelho para vocês passarem em pés enxutos. E que tentando os egípcios, a água veio e cobriu todos eles. Eu sou aqueles que você jogou uma planta em uma lagoa e a lagoa se transformou em água potável, que era água amarga. Então, nós estamos, portanto, diante de um texto que nos chama muita atenção para a fragilidade humana, a coisa que faz parte da gente. Não é uma coisa que foi dos egípcios, não é uma coisa que foi do povo de Israel há 3.000 anos atrás, é do ser humano, é nossa. A fragilidade é do humano. Nós éramos frágeis, somos frágeis e vamos continuar sendo frágeis. Enquanto estivermos com este corpo mortal, enquanto estivermos com esta estrutura que nós temos hoje, nós somos e permaneceremos frágeis. Segundo, esse texto nos chama para o cuidado que nós precisamos ter para não murmurar. Vigiarmos para não murmurar. Porque observem que o fato deles terem murmurado é uma rejeição a Deus. Versículo 20. Vocês comerão um mês inteiro, até vos sair pelos narizes, até que vos enfastieis dela, porquanto rejeitastes ao Senhor. Olha aí. Olha aí. Então, a murmuração é uma rejeição ao Senhor. Nós não podemos murmurar. Temos que, é como eu dizia hoje pela manhã lá, mesmo nos arrastando, mas nós temos que continuar a nossa caminhada. Nós não podemos desistir. Mesmo desanimados, não podemos desistir. Mesmo capengando, não podemos desistir. Mesmo que a gente só consiga se movimentar com os dois braços, se arrastando só com os dois braços, e o resto do corpo sem conseguir se movimentar, mas se arrastando com os dois braços, nós temos que prosseguir. Mesmo que tudo ao nosso redor esteja dizendo que é impossível, que os nossos recursos não vão suprir a necessidade que a gente tem, mas nós temos que colocar, como diz aquela música, a nossa fé em ação. Nós temos que olhar para Deus. Ele é o provedor. É Ele que provê a rota de escape para a nossa família. É Ele que abre porta de emprego, é Ele que fecha a porta de emprego. Mas aí nós devemos ter um cuidado, porque às vezes somos nós que fechamos porta de emprego. E às vezes a porta também de emprego não é aberta porque a gente não vai atrás. É Ele que multiplica o azeite da viúva, a farinha da viúva. É Ele que abençoa o seu comércio. É Ele que abençoa a sua fonte de renda. É Ele que traz recursos que, na sua visão, não existiam, mas Ele traz. Ele faz brotar. Ele ama você. E tem situações na nossa família, não é verdade? Oh, Pai, tem situações que nos leva a lágrimas pelas madrugadas, situações de filhos envolvidos em drogas, de filhas que, de uma forma rebelde ou não,
não buscou ao Senhor para um casamento e casou-se com alguém que não tem nenhuma condição, pessoa totalmente envolvida em coisas ruins. Que situação, não é? Às vezes problema de doença. E muitas vezes problema de doença, tem a doença e tem a falta do recurso para suprir as necessidades que a doença provoca. E às vezes, junto com isso, ainda tem a idade avançada. Meu Deus do céu, quanta dificuldade, mas Deus, ele provê. Ele é o provedor. Acaso seria, pois, encurtada a mão do Senhor? A mão do Senhor está encurtada. Da mesma forma que Deus falou com Moisés lá há quase 4.000 anos atrás, e que deixou escrito aqui nesse versículo, nesse texto, da mesma forma esse texto fala conosco hoje, fala conosco agora. Porém, o Senhor disse a Moisés, é como se nós pudéssemos fazer aqui uma pequena alteração e dizer, porém o Senhor disse a Walter, o Senhor disse a Maria, o Senhor disse a João, o Senhor disse a Antônia, o Senhor disse a Raimunda, o Senhor disse a Pedro, o Senhor disse a Marcos. Acaso seria, pois, encurtada a mão do Senhor? Deus é o mesmo, gente. Deus não mudou. Nele, diz a palavra, não há nem sombra de variação. Portanto, vamos nos apegar com ele, sabe, com todo o nosso coração, com toda a nossa força, com todo o nosso querer. E dizer como Jó, eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. E que por fim se levantará sobre a terra. E dizer como Paulo, eu sei em quem tenho crido. Deus é o provedor da rota de escape para a sua família. É aquele que abre a porta, é aquele que traz recursos de onde não existem recursos, porque ele chama o que não existe a existência. Ele muda tudo para te socorrer. Veja o que aconteceu aqui, os versículos seguintes nos mostram que Deus manda um vento e vem nuvens de codornizes. Codornizes e mais codornizes e mais codornizes que dá sobre o arraial todo, sobre toda aquela região do Monte Sinai. E aquele povo sai, e aquele povo pega aquelas codornizes, e aí codornizes de todo tipo, codornizes assada, codornizes cozida, codornizes de toda forma, e eles comem não 1 dia, não 5 dias, não 10 dias, não 20 dias, mas um mês inteiro. Mas por causa da murmuração, eles se enfastiam daquela comida. E aquela comida já desce, sabe? Sem gratidão a Deus, já desce de forma como se fosse um remédio, já saindo pelas narinas. Então, Deus é aquele que provê. Portanto, tome posse dessa palavra. Tome posse dessa palavra. Que esse ano de 2023 seja o ano da sua conquista. Que esse ano de 2023 seja o ano da sua vitória. E vou lhe dizer, a sua conquista, a sua vitória não depende de governo municipal, estadual ou federal. Temos que orar por eles, mas independente de qual seja o prefeito, de qual seja o governador, de qual seja o presidente da República que esteja no poder deste país, a sua vitória e a minha vitória depende de Deus e vem de Deus.
vem de Deus. Portanto, Deus nos abençoe em Cristo Jesus, Deus abençoe a sua família e que esse ano novo seja um ano abençoado na sua vida.